Fala, profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia, e nessa aula nós vamos aprender a melhorar ainda mais a nossa planilha que já havíamos começado a automatizar. Na verdade, já automatizamos ela na aula anterior, né? Nós criamos esse botãozinho aqui para copiar, né, a nossa planilha, né? É aquela situação onde nós temos uma planilha de preenchimento mensal, ou às vezes até anual, né? E sempre a gente precisa criar, né, uma outra planilha para o mês seguinte, né, para a gente conseguir lá preencher as nossas informações. Na aula anterior nós vimos como criar esse botãozinho, e ele, além de copiar os dados, né, tudo bonitinho ali, para uma outra planilha, tá, no nosso projeto, a gente viu como fazer com que ele apagasse as informações variáveis. Então, por exemplo, aqui no nosso projeto nós temos aqui a planilha de janeiro de 2020, tá, onde nós temos ali o funcionário, né, o salário de cada funcionário, a quantidade de faltas e comissões, né? E ao clicar aqui em copiar planilha, repare que ele criou uma nova planilha, tá? Permaneceu com os dados do salário, do funcionário e o salário, porém ele apagou as informações variáveis, que são a quantidade de faltas e a comissão, né? Isso torna o processo mais automatizado, né? Evita da gente ficar errando, né? Porque ao copiar uma planilha, às vezes até algo bem simples, né? Copiar uma planilha para iniciar um novo projeto, só que muitas das vezes a gente acaba esquecendo ali quais são os campos que nós deveríamos apagar, os campos com fórmula, enfim. Então, desse modo, a gente aprende a automatizar essa tarefa. Na aula de hoje, nós vamos aprender a melhorar ainda mais essa planilha, beleza? Então, se você não assistiu a aula anterior, é de extrema importância que você assista. Eu vou deixar ela na descrição aqui, o link para você acessar essa aula, tá? É importante que você assista primeiro ela, tá? Pegue as informações lá e assista essa segunda aula, que tá bem bacana também. Nós vamos aprender alguns recursos aqui de VBA, tá? Nada muito difícil, coisas bem simples, coisas importantes para o profissional contábil, coisas que o profissional contábil deve saber, tá? De VBA. Então, vamos à aula. Beleza, pessoal? A primeira coisa que nós vamos ver aqui na nossa planilha vai ser como colocar os nossos dados em tabela, que nós não colocamos na aula anterior. Então, eu vou apagar aqui essa planilha que eu criei apenas para demonstrar aqui que o botão estava funcionando, tá? Vou vir aqui na região onde eu tenho os dados, vou vir em inserir e clicar aqui em tabela, vou dar OK. Beleza, ele já colocou ali os nossos dados em tabela. É muito importante se trabalhar com tabela, nós já temos outros vídeos aqui falando, inclusive tem vídeos exclusivos falando da importância de se trabalhar com tabela. Mas esse não vem ao caso, eu só coloquei para a gente fazer a coisa certinha, beleza? O que nós vamos aprender nessa aula, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais no mundo do VBA, tá? Na aula anterior nós já falamos sobre como customizar ali, resolvemos um pequeno probleminha que também estava dando bastante interessante, tá? De forma bem simples, apenas com uma modificação nós conseguimos melhorar. E nessa aula nós vamos melhorar um probleminha que está aqui, resolver um probleminha que tem aqui quando eu copio a minha planilha, tá? Então vou dar um exemplo, vou clicar aqui em copiar a minha planilha e repare que ele coloca o nome da planilha anterior, né? E coloca ali entre parênteses o número 2 dizendo que é uma cópia, tá? Eu não quero que apareça essa informação. É interessante que ele coloque o nome específico ali, tá? E para isso nós vamos aprofundar o nosso conhecimento, coisa de forma bem tranquila, tá? No VBA, para que todo mundo, mesmo vocês que nunca trabalharam com VBA, consigam entender e consigam aplicar no seu dia a dia, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou vir aqui em desenvolvedor, tá? Na aula anterior é muito importante que assista, porque eu mostro como chegar nessa guia aqui, caso você não tenha no seu Excel aparecendo, tá? Feito isso, eu vou vir aqui em Visual Basic, tá? E ele vai mostrar aqui pra gente, o nosso módulo com o nosso código que faz a cópia, né? Então, nós temos aqui a parte onde ele seleciona a planilha, onde ele copia, né? E ele seleciona os dados que vão ser apagados aqui, com Clear Content, enfim. O que nós vamos precisar fazer? Como que o Excel ele vai saber qual é o nome que eu quero dar? Então, de alguma maneira eu tenho que passar essa informação logo após eu clicar no botão. Seria interessante que ele me perguntasse isso, abrisse um balãozinho, uma caixa, onde ele me pedisse essa informação. Vocês concordam comigo?
Então, como é que eu faço isso no Excel? Olha como no VBA, olha como é bem simples, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, logo após ele copiar, tá? Que é importante, né, que ele faça isso logo após copiar. Então, eu vou dar Enter aqui, ó, e aqui eu vou escrever o seguinte. Eu vou pedir para ele criar uma caixa onde eu consiga imputar essas informações. Então, qual o nome do comando que faria isso? Ó? Então, eu vou colocar input, tá? De imputar, colocar em minúsculo aqui. Vou colocar input, tá? Vou dar Ctrl espaço. A gente já viu que quando a gente dá Ctrl espaço, né, ele já meio que completa ali pra gente ou mostra uma caixinha com bastante informações. Então, ele já preencheu ali pra gente, ó, input box, tá? O que eu quero que apareça na input box? Então, eu vou colocar entre parênteses uma mensagem, tá? Então, todo texto, né, assim como no Excel, tem que estar entre aspas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, digite o nome da nova planilha, beleza? Ó, então, vai aparecer, tá? Se tudo der certo, vai aparecer um input box, ou seja, uma caixa para ser imputada alguma informação, e vai aparecer uma mensagem na tela. Vamos ver se isso está funcionando. Eu vou minimizar aqui, ó, e vou clicar no botãozinho aqui, ó. Opa, apareceu ali, ó, uma caixa dizendo ali, ó, digite o nome da nova planilha. Se eu colocar alguma coisa aqui, eu vou colocar aqui o meu nome, por exemplo, ó, Douglas. Vou dar OK. Nada aconteceu. Ele até criou a planilha, a terceira planilha, né? Só que nada aconteceu. Beleza, isso está perfeito. Por quê? Nós apenas pedimos essa informação, mas não colocamos em lugar nenhum. Então, o que a gente precisa, tá, fazer para pegar essa informação e colocar no nome da aba, no nome da planilha, né, que nós estamos criando ali? Então, ó, na linha de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a planilha ativa, que seria Active Sheet, né? Igual aqui em cima, ó, Active Sheet, tá? Eu vou chamar aqui embaixo. Não vou colocar o nome todo, vou colocar só a C e vou dar Ctrl espaço, tá? Para ele me abrir ali as opções, tá? Ó, e vou dar Enter aqui, tá? E eu vou usar, né? Eu vou chamar o atributo da planilha ativa. Então, para isso eu vou dar um ponto e vou chamar o atributo name, tá? Ou seja, da planilha ativa, você vai lá no atributo nome dela, tá? E vai fazer alguma coisa. Então, eu preciso que apareça o nome da minha nova planilha seja exatamente o que eu coloquei lá na minha caixinha quando ele abriu, tá? Então, para isso, tá? Para ficar tudo bonitinho, ó, eu vou precisar criar guardar o que o usuário colocou naquela caixinha em uma variável, que a gente chama de variáveis aqui no VBA, tá? Variáveis nada mais é do que um espaço na memória para guardar alguma informação, tá? Como é que eu crio essa variável? Então, eu vou simplesmente, ó, aqui no início da input box, dar um nome para essa minha variável. Eu vou chamar de, sei lá, nome. Vou chamar de nome, tá? Vou dar um espaço e vou colocar o sinal de igual. Então, eu estou dizendo o seguinte para ele, ó, a variável nome vai receber os dados que o usuário colocar na input box. É isso que eu estou falando para o VBA, tá? Primeiro eu disse para ele criar uma caixa e mostrar para o usuário. Agora eu estou pegando o resultado dessa caixa, ele vai continuar mostrando, só que o conteúdo do que o usuário colocar lá na caixa para mim vai ser guardado na variável nome, tá? Por que eu tenho que criar essa variável aqui, ó? Para aqui embaixo, ó, no atributo name da Active Sheet, tá? Eu poder invocar aquele nome ali. Então, aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou dar um espaço, vou colocar um igual, tá? E vou colocar o seguinte, eu vou escrever aqui nome. Eu estou dizendo o que pro VBA aqui, ó? O atributo nome da planilha ativa, tá? Que é essa planilha copiada, né? Vamos dizer assim. É a segunda planilha, a planilha que eu copiei, né? O atributo nome dela
tá? O atributo name dela, né, vai ser o que tiver na variável nome, tá? Só isso, pessoal. Olha como o VBA é mais fácil, tá, do que parece, né? Muita gente tem medo aí do VBA, tá? Mas a gente viu que com poucas linhas e com pouco conhecimento a gente consegue resolver. Vamos ver se está funcionando, ó. Então eu vou minimizar aqui, eu vou excluir essas planilhas aqui que eu criei, tá? Ó, estou apenas com uma planilha aqui no meu projeto e agora eu vou vir aqui em copiar planilha. Ele continua abrindo aqui a caixinha do nome e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, fevereiro, vou colocar 02 de 2020, tá? E vou dar OK. Se tudo der certo, ele vai... Repare que na verdade ele já até criou aqui embaixo, ó, a planilha 2, só que ainda não terminou, né? Quando eu der OK aqui, ele vai renomear, tá, para o que eu coloquei ali na caixinha. Então eu vou dar um OK e perfeito, ó. Ele copiou a minha planilha, apagou as informações, tá, que são variáveis, tá, e renomeou para a planilha, para o nome que o usuário colocou ali. Beleza, pessoal? Então é muito importante esse tipo de conhecimento, tá? Nós vamos dar continuidade nesse tipo de aula aqui, tá? Para a gente conseguir ver outras coisas do VBA resolvendo coisinhas assim bem interessantes, tá? É uma série de coisas importantes de se conhecer para você automatizar as suas planilhas, para você transformar suas planilhas, né? Deixar aí bem mais automático. Beleza? Então, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Aqui embaixo também, além do vídeo, eu vou colocar o nosso link do Telegram, tá? Então é importante que você faça parte, que tem bastante coisa interessante lá. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.